Austin Butler estreou o mais recente filme Elvis. O que faz Austin Butler bonito? Austin Butler se parece com Elvis Presley? Seja bem-vindo ao canal André Zair Foto. Hoje vamos analisar a beleza do rosto do ator Austin Butler e descobrir o que o faz tão atraente. Antes de tudo, devemos considerar que o rosto de uma pessoa pode variar nas fotos de acordo com a maquiagem, a iluminação, o ângulo, o tipo de lente e o retoque de imagem. Assim como o rosto da pessoa pode mudar ao longo do tempo devido a procedimentos estéticos, envelhecimento e a variação da composição de gordura corporal. Vou utilizar o máximo que puder fotos de Austin Butler mais jovem e no início da sua carreira. O ator nasceu em 17 de agosto de 1991 e atualmente tem 30 anos. Ele tem 1,83 m de altura. Austin Butler representa bem o arquétipo do Pretty Boy. Um Pretty Boy tem alguns traços faciais mais femininos e juvenis, mas ainda mantém algumas características masculinas, como olhos verticalmente estreitos e profundos e um nariz maior do que o feminino, mas sem grandes exageros de dimorfismo. O rosto de Austin Butler é bem parecido com o de Justin Bieber. Veja a comparação lado a lado da foto de ambos com o mesmo hairstyle. E sim, Austin Butler se parece com Elvis Presley. Eles têm o mesmo formato de rosto e cor dos olhos azuis. Austin Butler, assim como Elvis, tem cabelos loiros. Elvis costumava pintar o cabelo de preto. Até mesmo a estatura de ambos é muito próxima. O formato do rosto de Austin Butler é o oblongo. O rosto oblongo é uma variação do rosto oval. A diferença é que ele é um rosto mais alongado e mais fino do que o rosto oval. É um tipo de rosto com formas suaves e arredondadas. Vamos começar analisando o ponto forte de Austin Butler, que são os olhos. Austin Butler tem olhos bem masculinos. Os seus olhos são verticalmente estreitos e horizontalmente compridos. A proporção da altura pelo comprimento é de aproximadamente 1:3. Os seus olhos têm um formato amendoado. Tanto a pálpebra superior quanto a inferior dos olhos formam uma curva achatada. Isso confere a ele um olhar mais dominante e mais penetrante, popularmente conhecido como olhos de caçador. O espaçamento entre os olhos também é harmônico, com aproximadamente a largura de um olho. Isso mede a distância entre as duas partes internas dos olhos. Outra característica notável é a fixação mais profunda dos olhos no crânio. Isso dá uma proteção geral e suporte ao redor dos olhos. Provavelmente, é uma adaptação evolutiva para ambientes de intempéries, caça e luta. Isso confere a Austin Butler um olhar mais intimidador e masculino. Essa característica é moldada por suas órbitas oculares compactas e pela arcada supraciliar proeminente. Nesta foto de perfil, podemos notar melhor esta característica. Outro ponto interessante a se observar é que ele tem uma inclinação neutra da fenda palpebral. Essa inclinação é definida por uma linha imaginária que vai do canto interno ao canto externo do olho. Em homens, a inclinação neutra ou positiva é percebida como atraente. Outro traço marcante é o formato da comissura medial do olho, que aponta para baixo. A comissura medial é o canto do lado interno do olho. Ele tem olhos encapsulados, ou seja, a pálpebra móvel quase não aparece. O côncavo é meio caidinho. Esse é um traço muito atraente em homens e está presente em galãs como Tom Cruise, Brad Pitt e Robert Pattinson. Ele tem a esclera branca e com pouca exposição. A esclera é a parte branca do olho. O ideal é que a pálpebra inferior passe pela borda da íris. Isso é percebido como atraente e é um indicador de saúde.
Quando a esclera é aparente, ou seja, quando ela está posicionada mais abaixo, dá uma percepção de cansaço e pouca saúde. Austin Butler tem olhos azuis vibrantes. Olhos azuis são bônus para a atratividade. Suas sobrancelhas são grossas e formam uma curva levemente arqueada. Tanto as perfeitamente retas quanto as levemente arqueadas são atraentes. Suas sobrancelhas também têm uma inclinação neutra em relação ao nível horizontal do solo. Aqui, vale o mesmo que foi dito com relação à inclinação dos olhos. A distância entre as sobrancelhas e os olhos é pequena e a arcada supraciliar é proeminente, uma característica bem masculina. O que podemos dizer de sua mandíbula? A mandíbula de Austin Butler é suave, sem contornos angulares, como vemos nessas fotos do início de sua carreira. Aparentemente, em algum momento, ele fez um procedimento estético que alterou o terço inferior do seu rosto, como podemos ver nesta foto. Ele não tem nenhum acúmulo de gordura submentoniana, que é a região da pele onde o pescoço encontra o queixo e a mandíbula. Ele tem uma pele firme, que transmite a ideia de saúde e juventude. A proporção entre o comprimento do queixo e do filtro labial é de aproximadamente 1,9, um valor intermediário, nem muito masculino, nem muito juvenil. Os terços da mandíbula são mais ou menos equivalentes entre si e o contorno dela é mais arredondado. Ele tem uma moderada projeção do queixo para a frente. Por outro lado, Austin Butler tem a mandíbula levemente recuada, o que traz um ar mais juvenil. A melhor forma de observar isso é traçar uma linha perpendicular partindo da ponte nasal, como vemos nesta imagem. O ideal é uma mandíbula projetada para frente. A mandíbula deve pelo menos se alinhar com a ponte nasal ou, de preferência, ultrapassar a ponte nasal. A sua mandíbula forma um ângulo de aproximadamente 30 graus em relação ao nível do solo. Quanto mais paralelo à linha do solo, mais desejável. E é também notável a forma curva da mandíbula sem contornos retos e angulares. O gônio, que é o ponto onde o corpo da mandíbula encontra o ramo ascendente, tem uma posição mais elevada. O mais desejável é que ele se alinhe a um ponto entre o queixo e a parte inferior da boca. A angulação do gônio, que é o ângulo formado entre o corpo da mandíbula e o ramo, é de 115 graus. Este é um ângulo bem atraente e masculino. A título de curiosidade, isso é um marcador muito utilizado em investigação forense para determinar o gênero de uma pessoa com bastante eficácia. O ramo da mandíbula tem um comprimento mediano. No geral, Austin Butler tem um terço inferior harmônico. Comparando a foto dele mais novo e outra mais recente, podemos perceber o quanto ele se beneficiou da harmonização facial, trazendo contornos mais angulares para sua mandíbula. Vamos analisar agora o terço médio da face. Ele tem um terço médio compacto, com uma proporção bem interessante de 1:1. Ele tem maçãs do rosto pouco salientes e mais próximas à região dos olhos. Elas são visíveis apenas em determinadas condições de iluminação. Maçãs do rosto discretas combinadas com a mandíbula mais suave acaba dando às bochechas uma forma mais arredondada, dando um aspecto mais juvenil e feminino. Bochechas retas são visualmente mais atraentes. Bochechas côncavas, também chamadas de hollow cheeks, são igualmente atraentes. Austin Butler tem uma maxila com uma projeção normal. O nariz de Austin Butler tem uma boa inclinação, nem virado para baixo, nem para cima. Isso é medido pelo ângulo nasolabial. No caso dele, a angulação é de 100 graus. O ângulo ideal gira em torno de 105 graus. Ele tem o nariz reto e bem proporcional. A altura do nariz é 1,4 vezes maior que a sua largura. A proporção ideal é de 3:2. A proporção da largura do rosto para a largura do nariz é de 4:1, bem proporcional. E, por fim,
O nariz tem uma aparência levemente achatada. O nariz dele forma um ângulo de 25 graus em relação à linha do rosto. O valor ideal é de aproximadamente 35 graus. O que dizer do cabelo de Austin Butler? O ator já apresenta sinais de calvície. Nesta foto, dá para notar a perda de cabelo ao longo das têmporas. Quando ele era mais jovem, ele tinha uma linha de cabelo perfeita. Os seus cabelos aparentam serem fortes e grossos, e são loiros vibrantes. Para o filme, ele pintou o cabelo de preto, mas o natural dele é loiro. Outras características. Ele tem um rosto magro, ou seja, ele não tem depósito de gordura no rosto. Quanto menor a composição de gordura corporal, mais definidos são os traços faciais. Ele tem uma pele limpa, sem sinais de acne, manchas ou cicatrizes. Ele já tem sinais de rugas na testa, o que faz parte do processo natural de envelhecimento. Por outro lado, não tem rugas nos olhos e muito menos dobras nasolabiais. Ele tem a pele firme embaixo dos olhos, sem sinais de olheiras. Em geral, ele tem uma pele de aparência suave, bem cuidada. Seus lábios são cheios e de aspecto saudáveis. Seus dentes são brancos, retos e sem lacunas. Ele tem orelhas de tamanho moderado, nem grandes nem pequenas, com a forma agradável sem nenhuma anormalidade. E elas são paralelas e próximas à cabeça. Vamos analisar agora o rosto e o crânio de uma forma global. O seu rosto é simétrico. Veja como a inclinação da mandíbula é paralela à linha que liga o canto lateral dos olhos e a base do nariz. Os terços do rosto têm tamanhos semelhantes. O terço inferior do rosto é mais estreito. A largura bigonial é 81% menor do que a largura bisigomática. O ideal é um valor entre 90% e 100%, o que dá mais masculinidade ao rosto. A proporção entre a altura e a largura do rosto é de 1,4. É uma boa proporção próxima do valor ideal de 3:2. A proporção entre a altura e a largura da testa é de 0,43. É uma boa proporção próxima do valor ideal de 1:2. A proporção da largura do pescoço para o rosto é de 4:5, uma ótima proporção. Transmite força e alta testosterona. A parte superior e a parte inferior do crânio são bem balanceadas. Geralmente, ele usa um estilo de cabelo mais comprido. Encontrei esta foto em que ele estava com cabelo curto. Podemos notar que ele tem um osso occipital reto, o que se traduz em maturidade e autodimorfismo. Vamos às considerações finais. Em síntese, podemos concluir que Austin Butler tem um rosto proporcional, balanceado e simétrico. Seu ponto marcante são os olhos. Ele tem maçãs do rosto discretas e uma linha de mandíbula suave e arredondada. O que você achou do vídeo de hoje? O que você acha da beleza de Austin Butler? Clique no botão gostei e comente aqui embaixo qual a celebridade que você gostaria que eu analisasse no próximo vídeo. Ficamos por aqui, um grande abraço e até mais.